Bolsonaro, vota Jairinho. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao meu canal O X do Cristão. Provavelmente você deve ter ouvido essa triste história do menino Henry, torturado pelo vereador Jairinho e com a conivência da mãe da criança. Foi um crime brutal, bárbaro, terrível, que inclusive vou mostrar alguns trechos aqui de pessoas que o apoiam, né? Mas eu gostaria de colocar como é que essas pessoas chegam, né, ao poder. Quem é que vota nessas pessoas? Quem é que colocam ela lá? Que público que elas querem atingir, né? E que principalmente são públicos ligados a igrejas evangélicas, né? Inclusive tem algumas salas dele junto com alguns apoiadores da igreja. E eu vou colocar a minha opinião em algumas partes do vídeo e outras que levam a crer que eles estão usando a igreja evangélica, não só esse doutor Jairinho, se assim pode ser chamado, ou como muitos diziam lá, irmão Jairinho, se também assim pode ser chamado, e da forma como ele tratava todas as crianças, que ele teve um relacionamento com as mães dessas crianças, inclusive com as mães. Está aí no jornal todos os dias, e ele está sendo acusado, né? E não é suspeito, ele está sendo acusado de tortura, né? Tortura por um crime que eu já disse aqui que é brutal, é bárbaro e é terrível, feito por uma criança inocente, uma criança de 4 anos de idade, que tem uma vida inteira pela frente e que não tinha como se defender, e simplesmente ele torturou de forma que teve vários hematomas pelo corpo. A criança veio a óbito e agora a polícia está investigando. Apesar de fazer já um mês, ele já deveria ter sido, não só estar preso, mas sim condenado por esses crimes, mas ainda estão em julgamento. Para mim, aqui eu tenho o seguinte opinião. O pai dele, que é o coronel Jairo, do Rio de Janeiro, eles são todos metidos com milícia lá no Rio de Janeiro. Tem muita influência, a família influente lá, e que tem muito apoio. Já estou aqui com o meu candidato a senador, Flávio Bolsonaro, 177. Pessoal de Itaguaí, vamos junto. Vamos junto com o Flávio Bolsonaro, 177. Olha só, esse aqui é um cara, né, que está comigo há bastante tempo aqui na Assembleia Legislativa. É um deputado exemplar, que trabalha, que cumpre o compromisso. Ele é candidato à reeleição, 77123. E eu sou candidato ao Senado, ao número 177. E você que vota em Jair Bolsonaro para presidente, tem escolhido também um time aliado com ele. E eu indico aqui o Jairo para vocês em Itaguaí, tá bom? Tamo junto. Tamo junto. Eu já tive falando alguns vídeos atrás que, dependendo do grau de poder que tem, não vai preso nesse país. Mas a gente espera que a justiça realmente seja feita. Não só para o tal do Jairinho, ex-vereador, ou vereador ainda, para a esposa, companheira, ou seja lá o que ela for, e para todos os envolvidos. Eu vou mostrar aqui já um vídeo, né? E espero que vocês assistam até o final isso aqui. E antes de mostrar esse vídeo, que vocês possam aí curtir, comentar, se inscrever no meu canal, porque vocês inscrevendo, o YouTube entende que vocês estão interessados, né? Ative o sininho, inclusive. Mas, por favor, me ajude aí, entendeu? Para a gente poder fazer mais vídeos nesse universo cristão evangeliquez, né? Que estão dando golpe nesse povo cristão, povo humilde, apresentando esse tipo de gente para a igreja com apoio dos pastores. E eu já volto. Tantos candidatos no Rio de Janeiro, porque ele é a favor da família, porque ele é médico, porque ele é servo de Deus acima de muitas coisas,
e professa a nossa fé, e com certeza isso conta muito para que tenha alguém lutando por nós, lutando pela família, pelos nossos ideais, e por isso eu escolhi o Dr. Jairinho, que eu acredito muito que já tem feito um trabalho e vai continuar. A gente precisa que ele dê continuidade a esse trabalho, é por isso que eu estou aqui para pedir você para nos ajudar. É uma honra para a gente ser escolhido. Você é uma pessoa de muita credibilidade e ser seu escolhido para mim é uma honra. Sou médico e vereador. O PSC valoriza a mulher e a vida. Pois é. Voltando a falar sobre essa questão desse vídeo que acabou de ser mostrado, sobre a irmã cantora gospel, que é por nome Elaine Martins. Ela entrou numa furada. Ela tem inclusive uns vídeos já, que ela declara que ela foi enganada, que ela não conhecia o cidadão lá, né, o que torturou a criança, e que ela fez um vídeo de apoio político, né? Mas como é que ele chegou na igreja, ou como é que ele chegou até a irmã Elaine Martins, né, e até a outras pessoas da igreja? É muito fácil de conclusão. A igreja não é de hoje, desde o tempo do início, né, cristão, ela sempre se meteu com a política. Aliás, até antes disso, no Velho Testamento, no livro de Isaías e os profetas, né, eles denunciavam esses tipos de pessoas que usavam a igreja, entendeu, para se darem bem. E, inclusive, denunciavam os governantes da época. E aí, a que ponto que a igreja chegou, né? Pensando que a igreja ia mudar, no estado da graça, com a vinda de Jesus, muitos aproveitadores continuaram a misturar a religião, né, a questão espiritual com o Estado. Porque quando se junta essas duas partes, cria um grande poder. E, infelizmente, muitos pastores, muitos apóstolos, muitos patriarcas, muitos evangelistas, muita gente que estão dentro das igrejas, principalmente dos grandes templos, né, das grandes entidades religiosas, grandes empresas religiosas, ligados a Universal, Assembleia, Bola de Neve, Assembleia de Deus, das suas ramificações, inclusive, onde que inclusive eu sou membro ainda, que é a Madureira, a Belém, Batista, enfim, várias igrejas, Mundial do Poder de Deus, R.R. Soares, a Igreja Internacional, essas igrejas, esses líderes dessa igreja, eles sempre tiveram o pé, aliás, dentro da política, né? Eles querem, eu creio que quando a pessoa se converte, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, né, com isso, ela supõe-se que ela vai seguir o Evangelho de Jesus, mas não é assim que funciona. E por isso, muitos deles se meteram com a política, para criar mais poder, porque eles precisam de poder, e eu não sei bem para que é esse poder que eles precisam, de tanto poder assim, para poder, sei lá, né, de repente é para manipular, para levar as pessoas de um lado para o outro, e muitos irmãos, como no caso aí da Elaine Martins, cantora gospel, ela entrou nessa furada por conta do pastor que apresentou um cidadão desse. Pasmem que tem muito candidato das igrejas evangélicas, muito parlamentares, né, que só se mete em confusão. Inclusive eu tenho vídeos anteriores a esse que diz, que explicam lá por que as bancadas evangélicas, né, elas só se metem em confusão no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores e na Assembleia Legislativa. Eu não estou aqui generalizando, porque tem alguns que agem de boa fé, forma correta, fazem leis a favor do povo, mas a maioria só se mete em confusão, e aí se vê os escândalos, se eu procurar na internet, sanguessuga, de corrupção, escândalo de ambulância, escândalo de que desviaram dinheiro, escândalo, enfim, vários escândalos. A igreja, ultimamente, ela tem sido usada para alavancar nomes dentro da política, e as igrejas viraram
praticamente um partido político. Eu tiro por exemplo, pela Assembleia de Deus, né? Ela é um partido político na sua razão hoje de ser, porque a maioria dos pastores estão metidos com esse negócio. Eles vivem apresentando nos púlpitos políticos, né, que têm um passado muito ruim, né, continuam ainda a fazer coisas erradas, mas eles sempre estão lá, são amigos dos pastores, enfim. E aí a igreja, ela quer colocar, né, os pastores, os líderes das igrejas querem colocar sempre alguém que é seu amigo, porque se ele cometer algum crime, alguma coisa, vai sempre ter alguém para livrar a cara dele. É dessa forma que está acontecendo, e o que aconteceu no caso do tal do doutor Jairinho, que tem um passado, né, ou dentro da família dele, que são milicianos. Pessoas que, inclusive, comandam 60%, uma família que comanda 60% da população do Rio de Janeiro. Me parece que a população da capital, né, do município do Rio de Janeiro, que leva o mesmo nome do estado, ele tem, me parece que é quase 6 milhões quase 7 milhões de habitantes, né? Lá. Então, se eles comandam, eles devem comandar a metade, né? Um pouco mais da metade, dá uma faixa nos 4 milhões e meio de pessoas. Onde que eles têm lá? Que a milícia, onde que eles estão metidos, eles controlam, né, a internet. Qualquer empresa de internet que quiser instalar a internet tem que falar com eles. Inclusive, eles têm empresa de internet, que chama Gato.net lá. Eles têm empresa de gás, eles que controlam. Transporte urbano, mototáxi, ônibus, enfim, eles que controlam. Loteamento clandestino, eles que controlam. Comércio local, todos os comerciantes, todos, sem exceção, tem que pagar pedágio para eles para poder funcionar. Porque senão é assaltado, enfim, outras coisas que acontecem lá. Isso é comprovado, se não sei o que estou falando, isso tá para quem quiser ver, tá na internet inclusive, né, essas denúncias. E aí, junto dessa situação, eles criaram um poder paralelo ao Estado, né? O Estado deixou correr frouxo, eles, infelizmente, amparado pela lei, né? Eles conseguiram se eleger, se tornaram parlamentares e tomaram conta do Estado e também estão dentro da igreja. Isso quer dizer que eles estão em tudo quanto é âmbito, né, de poder nesse país. E como é que eles conseguem chegar nas igrejas? Ora, eu já denunciei várias vezes, inclusive na igreja onde eu estou ainda, como membro, que é muito fácil se tornar um candidato ou um parlamentar e ganhar a eleição, inclusive. É só fazer um acordo com os pastores presidentes, né? Você pega, por exemplo, a Universal, ela tem um partido que ela manda, né? A Assembleia de Deus, ela tem um partido que ela manda, entendeu? O Bola de Neve tem um partido que eles comandam, né? A Mundial tem um partido que comanda. E quando eles não têm um partido que eles comandam, eles têm sempre algum integrante ou membro da igreja que está dentro daquele partido. E, infelizmente, o que eles querem fazer no Brasil é virar um país, esse é o pensamento deles dobrarem as bancadas, né? Principalmente agora na próxima eleição, em 2022, a bancada evangélica. Ora, se a bancada evangélica anda dando o maior exemplo que ela anda dando, imagine quando tiver a maioria, né? Sem a maioria, eles já fazem o que eles fazem, né? Apoiando esse tipo de gente. E aí, o que a gente espera de tudo isso é que as pessoas começam a ter um pouco mais de consciência política, os membros das igrejas, e parar de apoiar os pastores que apoiam esses camaradas. Quando o pastor enviar um cidadão lá para ser candidato, e eu não sou contra quem quer sair candidato, a pessoa é membro da igreja, ela pode sair candidata se ela quiser, não tem problema nenhum, desde quando ela haja de boa fé, que ela seja realmente uma pessoa que represente o povo, porque ela foi eleita com o voto do povo. O problema é quando
Eles fazem campanha dentro das igrejas e depois, entendeu? Eles viram o que viram, né? Eles chegam como santos, né? E no meio do rebanho de Jesus, no meio das ovelhas, eles são lobos travestidos de ovelha. E o pastor está vendo que eles são lobo, mas o pastor lança o lobo para as ovelhas de Jesus. E está aí o resultado, no caso aí, do tal do doutor Jairinho, que todo esse tempo, e ele não é vereador dos dias de hoje, alguns vídeos que a gente mostra aqui, algumas tomadas de vídeo que a gente mostra nesse vídeo, ele é vereador de muito tempo, né? O pai dele tem uma tradição na política, que inclusive ele era um deputado estadual, ou é deputado estadual, mas ele foi cassado, enfim, olha, a situação é terrível, tudo metido com bandido, com organização criminosa, é tudo bandido, e esses camaradas precisam ser presos. Tem que ter um governante de peito, entendeu? De coragem, que não tem medo de intimidação, e ir lá prender esses camaradas, porque eles, à margem, né, à margem da lei, ou dentro da lei, entendeu? Eles fazem leis a favor deles próprios, para se protegerem, né? Tanto é que você vê o que está acontecendo no Congresso, né? Que tem leis aí que eles estão criando para que o deputado ele possa fazer o que ele quiser, o parlamentar possa fazer o que ele quiser. Num caso desse, do tal do doutor Jairinho aí, que é acusado de tortura, mas tudo leva a crer que ele que fez, ele e a atual companheira, esposa, sei lá, seja lá o que for, que eles se safem desse tipo de crime. E a lei é tão nojenta, é tão inescrupulosa, que ela dá poder para que ele possa roubar, matar e destruir. Quem rouba, mata e destrói, isso eu estou dizendo para você, meu irmão, que está ouvindo aí, na Bíblia, é Satanás. Eles estão fazendo uma lei para que Satanás ajam na vida das pessoas. Eles estão criando uma lei que é que nem a casta tem na Índia, né? Na Índia tem várias castas lá, que eles ficam na casta de cima, que eles possam fazer o que eles quiserem e nada vai acontecer. Eles estão fazendo uma lei para que abrande, né, e livre eles de tudo quanto é atrocidade, né? Eles podem estrupar, eles podem matar, eles podem roubar, eles podem fazer o que eles quiserem e nada vai acontecer com esses camaradas. Tira-se, por exemplo, a deputada federal Flor de Lis, que eu apelidei ela de B.O. de Lis, porque aquele é um boletim de ocorrência, que ela, mais do que provado, ela assassinou. Né? Ela não fez junto com alguns supostos filhos delas, naquela casa lá que se dizia aquela casa que era uma família, que aquele é um rendezvous, né? Um bordel, tá certo? Que ela se encobria, né, por trás, fez até filme, muita gente apoiou ela, muita gente se arrependeu também, mas eles fazem crimes, cometem crimes hediondos e nada acontece com eles à margem da lei. Os deputados evangélicos da bancada evangélica estão fazendo cobertura para eles, os deputados evangélicos estão fazendo cobertura, todos eles, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Magno Malta, a própria família Bolsonaro, desse presidente aí genocida que está no governo, e todos que apoiam ele, estão fazendo cobertura para esses assassinos, entendeu? Que andam de braço dado com Satanás, né? Simplesmente porque eles acham que, sendo deputado federal, estadual, vereador, seja lá o que for, eles podem fazer qualquer coisa. E as coisas não são assim. Se a gente não abrir o olho, se a gente deixar de votar nesses camaradas, eles param de fazer o que eles estão fazendo. E você, meu irmão, você que está aí desse lado aí, vá cobrar do seu pastor. Porque se ele fez você votar por influência espiritual, porque eles vão por esse apelo, se ele fez ele votar naquele determinado candidato e ele está de boquinha de siri, porque ele é conivente com aquele crime. O pastor é responsável pelas ovelhas. É para isso que ele foi chamado. Ele não pode estar se metendo com política. O chamado dele não é esse. E tem muita gente usando a igreja, entendeu? Para se autopromover na política, se candidatar e virar um parlamentar para cometer atrocidades. Então, fique de olho aberto. Eu vou dar um dos exemplos aqui do
do Marcos Ciliciano, né, que é um sem vergonha safado, entendeu? Que não vale uma cibalena. Ele fez um tratamento dentário de 157 mil reais, um tratamento dentário com dinheiro do povo. Muitos de vocês que vão ver esse vídeo não sabiam disso. Vá na internet e pesquise. Como é que o camarada, ele colocou obturação de diamante. Dentário no valor de 157 mil reais. O que ele botou no dente? O deputado do do Podemos, perdão, de São Paulo, disse que sofre de bruxismo. Bruxismo é quando você fica raspando o dente durante a noite para justificar essa, vou chamar de farra mesmo, não tem outro nome, com o dinheiro do contribuinte, porque quem pagou pelo bonito sorriso do pastor fomos nós. Detalhe... Enquanto muitos da igreja, da base da igreja, irmãozinhos, que são a maioria que frequenta as igrejas evangélicas, a maioria, eu estou colocando 80% ou mais, são pessoas humildes, sem recurso, que fazem todo tipo de sacrifício, entendeu? Para agradar o pastor e dizimar e ofertar. Tiram da sua renda, entendeu? Para dar para esses vagabundos, desses pastores, entendeu? Que estão andando de jato, tem helicóptero, tem cobertura em tudo quanto é lugar, no nosso país, nas melhores cidades praianas, entendeu? Nas melhores cidades turísticas, tem inclusive coberturas fora do país, como o caso do Edir Macedo, que num prédio que ele tem, ele consegue estacionar o carro dele, entendeu? Que parece que é no 40º andar, ele consegue estacionar o carro dele dentro do apartamento. Entendeu? Você vê o luxo que eles moram, Eles estão luxando, sabe com o quê? Com seu dinheiro, Igreja não presta conta. São um bando de safado que inclusive também fizeram a lei aí, aliás, apoiada, né? O presidente, fizeram a lei onde que o presidente, ele anistiou os impostos de INSS que os pastores estavam devendo. É coisa de 2 bilhões, é muito dinheiro. E isso eu vou falar no outro vídeo. Eu vou fazer questão de falar e dar o nome aos bois dos pastores que estão metidos com isso. Entendeu? Então, fique esperto. Esses pastores são os picaretas. Eles estão acharcando a igreja. Estão apresentando políticos igual o tal do Dr. Jarinho. Entendeu? Para poder acobertar, entendeu? A sacanagem que eles fazem. Inclusive, os crimes que ele comete. A igreja está apoiando de uns tempos para cá só bandido, porque é gente que não vale nada, né, e que não fazem nada pelo povo. Né. Depois eles entram lá na sua comunidade, lá na sua igreja, frequentam o púlpito, às vezes você não tem nem oportunidade nem de cantar na igreja, que o pastor não te dá essa oportunidade, nem de repente de falar uma palavra mesmo, mas ele dá oportunidade para esses camaradas, para esses bandidos, entendeu? Para usar o púlpito como palanque político, para eles serem eleitos com seu voto, porque o pastor mandou. Então não confie. Quando você estiver numa igreja, que eles começarem a falar de política, colocar político na igreja, uma coisa que eu sempre fui contrário a isso, que ainda, como eu disse, estou membro da Assembleia de Deus Madureira, que o pastor responsável de lá, eu vou dizer o nome dele, porque é o pastor que é responsável, é o Deró de Andrade, entendeu? Lá nessa igreja, nas eleições, que é proibido por lei, proibido, estão burlando a lei, é proibido fazer campanha política, mas eles fazem, entendeu? E já colocaram só sem vergonha no púlpito da igreja, só coloca sem vergonha. Puxa a ficha de cada um deles. Inclusive também eu tenho um outro vídeo que eu denuncio os vereadores da bancada evangélica, vereadores de São Paulo, da bancada evangélica, que tiraram o seu direito do bilhete gratuito, né, dos idosos. Né? Então, esses safados sem vergonha mexem com todo mundo, com a criança e com nossos idosos. São pessoas vulneráveis. E como o Dr. Jarinho, eles estão nadando, deitando, rolando em cima da base da igreja e os pastores nada falam. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar registrado por último aqui é que a ministra dos Direitos Humanos, a tal da Damares,
aquela louca, até agora, ela não deu um pio sequer sobre o caso da Frodilis e nem desse camarada aí que diz que é vereador, que é da igreja. Entendeu? Que infelizmente, por azar, por falta de conhecimento, a cantora gospel, Elane Martins, teve e rolou na internet, ela fez um outro que eu também vou mostrar aqui, entendeu? Por azar, apoiou, e a Damares, aquela louca da goiabeira, ela não deu um depoimento até agora sobre isso. E sabe por que ela não vai dar? Porque se aquela família do Jairinho, do pai dele e tudo, leva a crer, porque tem várias reportagens sobre isso lá, que eles são metidos com a milícia, eles são acusados disso. A família Bolsonaro também é, os filhos, né, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e por aí vai, essa família inteira, inclusive o Jair Bolsonaro, que entregaram vários títulos no Rio de Janeiro para miliciano, né, eles estão tudo junto. Agora, é claro que a Damares, ela não vai falar nada, né, do Jairinho, porque ele é metido com a milícia é uma rede, a milícia tem apoio da família Bolsonaro, porque inclusive tem um vídeo no começo desse que tá lá o pai do tal do Jairinho, né, e junto com o Flávio Bolsonaro, né, eles são tudo assim, tá certo? Ela não vai denunciar o patrão dela, que é metido com a milícia. Então tá tudo em casa, tá tudo dominado. Ela tá caladinha e ela não vai falar nada e vai passar batido. E você, meu irmão, você tá sendo enganado. Abra o seu olho. O que eu tenho para dizer aqui para vocês que a política foi feita para ajudar as pessoas. Se não for por isso, não adianta apresentar política que vai te lascar lá depois. Pesquise esses camaradas aí, pesquise cada um deles, entendeu? Um forte abraço para todos vocês, ficam na graça e paz de Jesus, né? Fiquem na graça e paz de Jesus, eu desejo tudo de bom para vocês que estão vendo esse vídeo, continue acompanhando os meus vídeos e até mais.